Pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Petrúcio Medeiros e este é o meu canal. Você sabia que junho é considerado o mês do orgulho LGBTQIA+, no mundo todo? O mês de junho é tido como esse marco devido à revolta e rebelião de Stonewall, que houve aí nos Estados Unidos no dia 28 de junho de 1969. E como que se deu isso tudo? Eu tô lendo aqui porque tem um script aqui que eu fiz e eu estudei para vocês, mas não tem como gravar, não tem como decorar. Então eu vou lendo aqui para pegar minha colinha porque fica mais íntimo aqui eu e vocês. Esse evento ocorrido no bar Stonewall Inn, que fica em Nova York, nos Estados Unidos, ocorreu no dia 28 de junho de 1969 e ele é considerado um marco na liberação do movimento gay e na luta, né, o movimento que o ativismo dos direitos LGBT ganharam o debate público e as ruas. Por isso que no mês de junho aí as grandes cidades pelo mundo afora têm as suas paradas LGBTs, devido a essa revolta e rebelião que aconteceu nesse bar há 51 anos. O ano passado foi um ano de muitas comemorações em todas as paradas que houveram, né, pelo mundo afora, porque foi comemorado os 50 anos da rebelião e da revolta de Stonewall, que foi muito comemorado. Esse ano seria o 51º aniversário e teve que ser adiado devido à pandemia que estamos passando, né? As grandes paradas foram adiadas. A de São Paulo, que acontece todo mês de junho, foi adiada para o mês de novembro. E a gente espera que aconteça, que isso quer dizer que a pandemia deve ter acabado, enfim, não se sabe se vai mudar, se vai ser adiada, se vai acontecer mesmo, enfim. Mas eu acho que lutar pelos nossos direitos a gente nunca não é porque a parada não vai acontecer em junho que a gente não pode expor e expressar o nosso orgulho de ser LGBT e de lutar pelos nossos direitos. Cada dia a gente tem que reforçar cada vez mais. Do primeiro aniversário, né, da revolta de Stonewall, houve manifestações LGBTs em Nova York, Los Angeles, São Francisco e Chicago. Para relembrar a data histórica, né? Em Nova York, os manifestantes eles caminharam 51 quarteirões do West Village até o Central Park, aí empunhando bandeiras, cartazes e tudo mais, gritando pelos seus direitos. No ano seguinte, a marcha para relembrar Stonewall, além dessas cidades que já estavam acontecendo, chegou à Europa e aconteceu em Londres, Paris, parte ocidental de Berlim e em Estocolmo. E aí foi ganhando, cada ano que se passava, mais cidades foram aderindo ao movimento. Até 1962, relações entre pessoas do mesmo sexo eram consideradas crimes em todos os estados americanos. Imagina só, você se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo era considerado crime, dava cadeia, enfim. Você era preso por gostar de uma pessoa, enfim, de amar. Naquele ano de 1962, o estado de Illinois alterou seu código penal e a homossexualidade deixou de ser crime. Em 1972, os outros estados começaram a fazer a mesma coisa. Em Nova York, isso só veio acontecer no ano de 1980 e somente em 2003, olha que recente, essa lei seria abolida de uma vez por todas. Tem noção? Tem noção que você podia ser preso só porque você é gay? Ah, gente, tudo na cadeia. Nos anos 60, o Stonewall Inn era um dos lugares mais conhecidos, é um dos bares mais conhecidos da cena gay de Nova York. Diferente de outros lugares que também recebia o público LGBT na cidade, ali a maioria dos frequentadores eram jovens de periferia, sem tetos. Grande parte desses sem tetos eram pessoas que haviam sido abandonados pelas famílias, colocados para fora de casa devido a preconceito, devido, enfim, a elas não aceitarem os seus filhos. E drag queens. Conta os estudos aí, né, que a polícia fazia vista grossa. A polícia fazia vista grossa ao estabelecimento porque seus donos tinham um relacionamento aí com a máfia, que pagava propina para que ele pudesse funcionar, o famoso arrego, né? Só que ao invés de pagar a polícia, eles pagavam as pessoas da máfia. Esses donos também aproveitavam para chantagear os frequentadores famosos ou com mais dinheiro, porque já tinha galera aí, enfim, que frequentava e que queria se esconder, então eles meio que chantageavam para pegar dinheiro dessas pessoas. Além de tudo isso que eu falei, o bar não tinha licença para vender bebida alcoólica e não respondia a uma série de outras regulamentações que os outros estabelecimentos tinham.
Uma delas não tinha saída de emergência. E várias batidas policiais estavam sendo feitas nos bares daquela época, principalmente para controlar quem podia ou não vender bebidas alcoólicas. Na madrugada de 28 de junho de 1969, a polícia resolveu fazer mais uma batida no bar. Era a terceira vez num curto espaço de tempo que os policiais faziam essa ação em bares gays daquela área, daquela região ali. 9 policiais entraram no local e, sob a alegação de que a venda de bebida alcoólica era proibida ali, prenderam funcionários e começaram a agredir e levar sob custódia alguns frequentadores travestis e drag queens que não estavam usando ao menos 3 peças de roupas adequadas ao seu gênero, como mandava a lei. 13 pessoas foram detidas. Alguns, ao serem levadas para a viatura, elas decidiram provocar os policiais, fazendo caras e bocas para a multidão, né? A polícia, então, começou a usar de mais violência para fazê-las entrar no carro. Ou seja, já imaginou, tinha multidão lá de fora, levando 13 pessoas aí presas, e elas começaram a fazer caramba, dar close, enfim. Imagina a cena. Eu já ia me esquecendo. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal. Obrigado, você é muito gentil. Ativa o sininho das notificações que o YouTube sempre vai mostrar quando eu subir vídeo novo. Assim você me ajuda e eu ajudo você a ficar por dentro de muito conteúdo bom que eu vou preparar com todo prazer para você. A partir daquele momento, a multidão que estava fora do bar começou a jogar moedas nos policiais. E em seguida as garrafas e pedras. E também tentaram virar uma viatura. A muvuca generalizou lá fora, né? A galera que estava dentro sendo presa, com a galera que estava fora, se generalizou e começou uma verdadeira manifestação. Os policiais fizeram uma espécie de barricada para se defender dos manifestantes e acabaram sendo encurralados dentro do bar. O feitiço virou contra o feiticeiro. Alguém nessa muvuca toda atirou um pedaço de jornal com fogo dentro do Stonewall Inn e começou um incêndio. Os policiais, que usavam uma mangueira para conter as chamas, decidiram também usar aquela água para tentar afugentar a multidão que ficava cada vez mais forte, né, lá fora na manifestação. A partir dessa situação, parte da comunidade gay de Nova York, que até então se escondia, foi para as ruas protestar nos arredores do bar do Stonewall durante 6 dias. Pela manhã, quando o policial deixou Stonewall Inn, a gerência do bar colocou um aviso de que o local voltaria a funcionar normalmente, e assim o fez. Mas os manifestantes foram para as ruas novamente protestar pelos seus direitos naquela e nas noites seguintes. Os manifestantes demonstravam orgulho de ser quem era e provocavam a ordem e a polícia, como relata o jornalista Lucian Truscott IV, na reportagem sobre violência publicada no jornal Village Voice. Eu vou até ler aqui para você ver como é o relato do jornalista. Mãos dadas, beijos e poses acentuavam cada um dos aplausos como uma libertação homossexual que havia aparecido apenas fugazmente na rua antes, escreveu o Lucian aí no jornal. Em 2015, a Prefeitura de Nova York tornou o bar monumento histórico da cidade. Um ano depois, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, decretou que o bar seria o primeiro monumento nacional dos direitos LGBTQIA+. Essa revolta, né, segundo os especialistas, ela terminou sendo um marco realmente fundador para os movimentos no mundo todo. Começou lá em Nova York e foi se espalhando gradativamente em cada país, como eu fui falando aí no início do vídeo. Stonewall repercutiu aqui no Brasil? Quando a revolta de Stonewall aconteceu nos Estados Unidos, o Brasil passava por uma das piores fases, um dos piores momentos da ditadura militar. Um ano antes, em dezembro de 1968, havia sido assinado o Ato Institucional número 5, que retirava uma série de liberdades civis e de direitos individuais, que fez aumentar a censura. Qualquer semelhança com os nossos dias atuais não é mera coincidência, né? Naquele momento, Stonewall não fazia muito sentido aqui pro Brasil. A ditadura, ela acabou atrasando, né? Ela acabou atrapalhando aí em mais ou menos um período de 10 anos a emergência do movimento LGBT aqui no Brasil. Então, a ditadura, como sempre, atrapalhando tudo. Segundo os especialistas, era um período de emergência em todos os países latinos. Os movimentos LGBTs, eles estavam emergindo grupos, né? Eles estavam assim, forte, né? Surgindo,
ganhando força, e aqui no Brasil, devido à ditadura, isso não estava acontecendo. Apenas em 1978 é que começa uma organização mais efetiva, né, mais firme aqui no Brasil do movimento LGBT no país, que foi o período da liberalização da ditadura. Aqui no Brasil também não havia um local lá como Stonewall Inn, lá em Nova York, que reunisse a comunidade daquela maneira. Havia, óbvio que haviam vários lugares LGBT, que era de pegação, de interação, mas não havia um lugar que centralizasse tudo isso. Eram nichos espalhados pelo país, enfim. Do ponto de vista simbólico, no entanto, é acreditado que alguns episódios ocorridos no país possam ter espécie de vínculo com Stonewall. Por exemplo, no Dia do Trabalho de 1980, um grupo LGBT se uniu à classe trabalhadora num ato do movimento sindical que estava sob a intervenção da ditadura na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Outro ato que aconteceu foi no dia 13 de junho de 1980, quando várias pessoas protestaram contra a violência policial e o delegado José Wilson Richetti, que comandava as ações de repressão, foi uma aparição pública forte, foi uma aparição pública forte do movimento LGBT. Olha aí, foi ganhando força aqui no Brasil. 14 anos depois da revolta de Stonewall, havia uma relação mais direta daquele evento com o movimento LGBT brasileiro. Em 19 de agosto de 1983, um protesto ocorreria num bar frequentado por mulheres gays em São Paulo, o Ferros Bar. Ganharia o nome de Pequeno Stonewall Inn brasileiro. Na véspera do acontecimento, o dono do bar no centro de São Paulo, que anos depois esse bar, Ferros Bar, abrigaria outro famoso point da noite paulistana, chamado Xingu, era referência para a comunidade lésbica. Havia chamado a polícia, né, o proprietário havia chamado a polícia, impedindo algumas mulheres de vender no local uma publicação chamada Xana com Xana, porque esta atentava contra os bons costumes. Sempre os bons costumes da família tradicional brasileira, né? No dia seguinte, várias frequentadoras e ativistas invadiram Ferros e para ler ali um manifesto em defesa dos direitos das lésbicas. Em 2003, a data deste protesto, né, 19 de agosto, se tornaria o Dia do Orgulho Lésbico no Brasil. É muito bom a gente falar dos nossos direitos e se embasando na história e vendo na história onde tudo começou, né? A gente vê que a gente também não é tão sem pai e sem mãe aí do nosso movimento. A gente fica muito feliz, muito orgulhoso com tudo isso que a gente vem conquistando e que a gente está engatinhando. O movimento ainda engatinha. Apesar de já ter 51 anos, a gente vai conquistando aos poucos, né? Enfim, cada dia que passa é uma luta. A gente fica querendo mais reconhecimento, direitos iguais aí para todos. Se você ficou interessado na história aí da rebelião e revolta de Stonewall, existe um filme chamado Stonewall, onde o orgulho começou, que ele é de 2015. O filme retrata os frequentadores do bar bem padrãozinho, assim, colocou uma galera bem padrão, né, enfim, para tentar vender essa imagem comercial, quando na realidade não eram só pessoas padrões, pelo contrário, como eu falei no início do vídeo, eram pessoas que literalmente viviam à margem da sociedade, né? Eram moradores de rua, eram pessoas sem teto, drag queens, as travestis e tudo isso. Então, mas o filme, mesmo com essas discordâncias, né, de situações, de aparência e caracterização, ele é bem legal, eu indico para vocês assistirem, tá bom? Bom, pessoas, por hoje é só. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Aproveita e compartilha para todo mundo aí ter acesso. E não se esquece de deixar o seu gostei, tá? O seu joinha. Isso é muito importante para mim. E o YouTube fica sabendo que você gostou e sempre vai mostrar meus vídeos para você, tá bom? Próxima semana tem mais vídeo. Muito obrigado. Vocês são muito gentis. Beijo!